Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu gostaria de falar de forma bem breve a respeito do 8º episódio dessa 5ª temporada de Rick and Morty. Antes, do 9º e do 10º episódio chegarem, eles vão demorar um pouquinho pra chegar, vai ser o primeiro episódio duplo de Rick and Morty que eu já venho pedindo desde o final da 2ª temporada, agora finalmente vai chegar, Só falando isso, caso vocês ainda não tenham assistido meu vídeo a respeito desse assunto. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da teoria do Evil Morty, que muitas pessoas estão falando que foi completamente enterrada nesse último episódio. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos até o final de 2021. Então, só resumindo de forma bem rápida, pra quem ainda não conhece a teoria do Evil Morty, pelo menos a que eu vou citar aqui no vídeo, é de que o Evil Morty, na verdade, é o Morty original do nosso Rick. Então, sendo o Morty original do nosso Rick, alguma coisa aconteceu no passado deles, o Rick mudou de realidade, começou, nessa nova família da realidade C-137, depois ele mudou uma ou duas ou três vezes, tem o episódio do Cronenberg, depois tem o episódio dos esquilos lá, tem aquela cena, pelo menos, no Morty's Mind Blowers. Então a gente sabe que ele não vive com a família original, mas ele sempre mudou de realidade junto, pelo menos, com o seu Morty. Mas a teoria diz que o Morty C-137 não seria o Morty original, do nosso Rick, e que o Morty original do nosso Rick é o que se transformou no Evil Morty. Tem alguns indícios, pra ajudar a comprovar essa teoria, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Eu só quero falar a respeito do que muitas pessoas estão falando por aí, que essa teoria foi completamente enterrada nesse episódio. E eu concordo que sim, tem alguns indícios bem fortes no sentido contrário nesse 8º episódio, como por exemplo o fato de que eles falam literalmente que a Beth morreu, Eles dão a entender, pelo menos de forma muito forte ali, que a Beth morreu, a gente não vê a cena, e muitas pessoas acreditam que é aquela cena que a gente vê no episódio The Szechuan Sauce, que é o primeiro episódio da 3ª temporada, quando a gente vê a Beth e a Diane morrendo, porque outro Rick, ou a gente não vê exatamente quem joga, mas uma bomba cai na garagem e a garagem explode e a gente vê as duas morrendo. Aquela memória foi fabricada, o próprio Rick diz que aquela memória foi fabricada, mas a gente nunca sabe exatamente se são somente detalhes, dessa memória que foram modificados ou se foi a memória como um todo. Só que vamos considerar agora que a gente não tem só esse primeiro episódio da 3ª temporada, a gente tem também o 8º episódio dessa 5ª temporada, que dizem basicamente a mesma coisa, que a Beth morreu, A memória mostra isso e agora a gente tem literalmente uma memória do pessoa-pássaro do Rick falando exatamente isso. E o próprio Rick concorda, O Rick não se opõe, ele somente fala que não é tão simples assim, o que mostra que pode ter mais algum detalhe por trás que a gente vai ver no futuro. Mas, a princípio, a gente sabe, através desse 8º episódio, que a Beth do nosso Rick morreu, e ela não era tão velha assim, porque a gente vê o Rick tentando vingar a morte dela, e o Rick ainda era bem jovem, ele ainda tinha aquele cabelinho mais jovem, assim como ele tinha naqueles flashbacks. Então isso quer dizer que a Beth do nosso Rick não teve um Morty, ou seja, ela não teve um filho, então o nosso Rick não tem um Morty original, então a teoria do Evil Morty estaria completamente descartada, não faria o menor sentido. Eu concordo com esse posicionamento, mas eu acho que a teoria ainda tem uma sobrevida, ela ainda tem uma chance de acontecer por alguns motivos. Primeiramente, o Rick, ele viaja entre as realidades, então vamos supor que a Beth tenha morrido quando ela tinha 6 ou 7 anos de idade, junto com a Diane. Eu não vou nem entrar em detalhes a respeito da Diane, porque eu pretendo abordar ela em alguns outros vídeos, mas vamos colocar, que ela tenha morrido quando ela era criança. O Rick não saberia que a Beth envelheceu para ter uma família em outras realidades, porque todas as realidades estariam mais ou menos na mesma linha do tempo, vamos dizer assim. O Rick sempre tem basicamente a mesma idade nas outras realidades também. Então eles estariam envelhecendo juntos, o nosso Rick com o Rick de outras realidades estariam envelhecendo juntos. Então eu pelo menos estou supondo, nessa minha teoria, eu estou adicionando uma parte nova à teoria do Rick and Morty, porque é isso que as teorias têm que fazer, elas têm que avançar de acordo com as novas informações que a gente vai tendo. Na minha opinião, pelo menos, o que pode ter acontecido para manter a teoria do Evil Morty intacta. O Rick, depois da trágica morte da Diane e da Beth, ele continuou explorando outras realidades, ele continuou lutando contra a Federação, ele continuou inventando um monte de coisas para ele fazer, ele virou um maluco nihilista, até que ele descobriu que outras realidades, tinham avançado e que ele tinha neto em outras realidades, Ele descobriu a existência do Morty, talvez tenha descoberto a existência da Summer, não dá pra saber exatamente, mas ele foi pra outra realidade e ele foi o avô oficial, vamos dizer assim, porque o Rick daquela realidade foi pra Cidadela dos Ricks e acabou largando a família, abandonou a família, como a gente vê que acontece no decorrer desse episódio e como a gente sabe que acontece por causa do cânone todo da série até agora.
Então não sei se vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar, mas o Rick foi para outra realidade, tomou o lugar de um Rick que tinha abandonado a sua família. E esse Morty, né, que pode não ser o neto original dele, mas ele pode ter criado esse Morty da mesma forma, ele pode ter influenciado negativamente esse Morty, ele pode ter cometido vários erros ali na criação desse Morty, o que fez com que ele simplesmente lavasse as mãos e fosse para outra realidade. Isso explicaria, né, como a gente vê a memória do Rick vendo um Morty bebê, mesmo que ele não tenha uma Beth adulta na própria realidade, a gente sabe, né, no cânone da série que ele tem uma memória de um Morty bebezinho. Então provavelmente ele foi para outra realidade quando esse Morty ainda era um bebê. Isso explicaria por que ele demora tanto tempo para aparecer pro Morty que a gente acompanha. Ele teria estragado, né, vamos dizer assim, ele teria cometido algum erro muito grave com o Evil Morty, com o Morty dessa realidade anterior. Então ele seria o avô de criação desse Morty, ele teria feito alguma coisa, né, tem várias teorias aí também a respeito do que ele pode ter feito pro Morty original dele. Mas aí ele migra para essa outra realidade nova que a gente vê, né, que a gente acompanha aí no decorrer da primeira até essa quinta temporada. Obviamente, como eu disse, ele pula para outras realidades, então acho que isso poderia sim explicar como a teoria do Evil Morty pode continuar sendo aceita, pode continuar sendo verdadeira e os criadores podem utilizar. Eu acho que os criadores não vão utilizar essa teoria do Evil Morty a essa altura, porque já é uma teoria tão conhecida por tantas pessoas que mesmo que fosse o plano original, eu acho que eles já teriam mudado a essa altura. A gente sabe muito bem que isso influencia os criadores quando muitas teorias começam a surgir a respeito de determinado assunto, e isso não só em Rick and Morty, mas vários criadores já falaram a respeito disso, que quando alguém acerta, né, uma teoria, é muito difícil você colocar aquela teoria, ainda mais uma teoria que ganhou proporções tão grandes como essa. Então sim, eu concordo que até certo ponto esse oitavo episódio acabou completamente, principalmente se a Beth morreu jovem, né, antes de ter um Morty, o que eu acho que é quase certeza, até porque eles citam Shrek como se o Rick não conhecesse o Shrek, né, essa versão mais nova do Rick, e ele já estava tentando vingar a morte ou da Beth ou da Diane. E os filmes do Shrek começaram a ser lançados antes do Morty nascer, né? O primeiro filme é de 2001, então se aquela versão do Rick não sabia da existência do Shrek, com certeza a morte da Diane e da Beth, ou possivelmente de uma, possivelmente da outra, aconteceu antes do lançamento do primeiro filme do Shrek. Então a teoria mudou sim, como ela já mudou algumas vezes, né? Eu fiz a minha teoria aqui no canal a primeira vez antes da terceira temporada ser lançada, então a gente não tinha nem visto a Cidadela dos Ricks ainda, a gente ainda não tinha visto aquele episódio épico da terceira temporada, o retorno do Evil Morty se tornando ali o presidente, né, se tornando o ditador ali na Cidadela. Então a teoria obviamente vai sofrendo ajustes, vai sofrendo adaptações, e agora eu acho que a gente tem mais uma grande adaptação para colocar nessa teoria. A gente estaria na verdade somente colocando entre aspas que o Morty original do Rick é na verdade o Evil Morty, só que ele não seria o Morty original, ele seria um Morty que foi abandonado por um outro Rick e que o nosso Rick tomou o lugar desse outro Rick quando o Morty ainda era um bebê. Isso explicaria as memórias, isso explicaria que ele ainda seria, né, vamos dizer, o Morty original, porque ele seria o primeiro Morty, né, porque o nosso Rick nem Morty teria. Então, como eu gosto bastante de uma teoria bem complexa, a teoria do Evil Morty ficou mais legal ainda. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando ela desde o início, né, tudo que a gente já viu até agora, eu trago um vídeo aqui pra vocês. Mas como eu já abordei em vários vídeos, eu não quero também trazer um vídeo falando somente a respeito da teoria do Evil Morty. Eu queria trazer, porque eu tô vendo muitas pessoas falando por aí, muitas pessoas mandaram pra mim, a teoria do Evil Morty tá completamente morta, só que eu discordo um pouquinho. Eu acho que a teoria deu uma mudada sim, mas eu ainda acho que dá pra gente acreditar que essa seria a origem do Evil Morty. E só pra finalizar nesse momento, vale a gente lembrar que muitas séries têm inconsistências narrativas. O Rick and Morty não é perfeito, a gente já viu algumas inconsistências, alguma coisa que aconteceu numa temporada que outra temporada de certa forma desmente, e eles não pensam sempre no cânone, eles já falaram isso, a própria série já falou isso, que tem aventuras soltas e tem histórias que avançam, né, o cânone. Então mesmo que alguma informação nova vá contra uma teoria, eu acho que essa teoria pode sim ser adaptada. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, eu como eu disse pretendo abordar esse oitavo episódio, né, de algumas outras formas aqui no canal, e eu pretendo trazer mais alguns vídeos pra vocês, além dos vídeos de easter eggs que eu fiquei devendo. Como algumas pessoas sabem, né, eu postei lá no meu Twitter a respeito de uma notícia muito ruim pra minha família, nesses últimos dias envolvendo a pandemia, vocês devem imaginar, né, o que pode ter acontecido. Eu não quero falar a respeito disso aqui no canal, então eu tirei uns dias aí, eu até fiz vídeos aqui pro canal, mas eu não queria fazer vídeos muito complexos, que necessitassem muita edição, então agora eu tô retomando, né, esses vídeos um pouquinho maiores.
Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês. Vocês ainda acham que é possível que o Morty original do nosso Rick seja o Evil Morty, ou vocês concordam com muitas pessoas por aí que estão falando que a teoria do Evil Morty morreu de vez? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.